onde o povo se sabe. E assim começou o Brasil, há 500 anos atrás, e um pouco mais. Vamos lá. Até onde o povo se sabe. Negros na escravidão. Aí vai lá, coloca no escuro, nessa escuridão, as mulheres, desamparadas e sem nenhuma liderança. E aí coloca os homens nos impérios e reinados, com uma blocada na Bíblia de todo mundo aí, ó, que tá nesse escuro aí, ó. Deu cai um bloco na cabeça, eis que caiu um bloco na cabeça chamado Bíblia. E aí começa, depois que caiu esse bloco na cabeça das pessoas, a pessoa só sabe a história do Adão e da Eva. O Brasil é assim. Aí vai lá, vai ficar só falando a história de Adão e Eva e a escravidão dos negros. Aí o que acontece? O Brasil é misturado, um país miscigenado. E aí, depois de 500 anos, as pessoas estão perdidas, sabendo qual que está acontecendo na polarização ideológica e religiosa no Brasil, porque ninguém está entendendo mais nada. E aí o que acontece? E aí tem conflitos e conflitos e conflitos, né? E recalques e tudo mais. E aí vamos lá. Aí chega, vamos lá. Chegamos no Brasil depois da mistura. Estamos no Brasil depois da miscigenação. O que acontece? E aí a gente vê no Brasil os brancos ganhando o mesmo tanto que os mulatos e os negros. Aí começa a falar no Brasil que os brancos também estão sendo escravizados, que essa história de que os negros foram escravizados não vale a pena, porque também no Brasil a gente vê os brancos ganhando um salário mínimo, então essa questão de que o negro foi escravizado é mentira, que não sei o quê, porque depois de muito tempo a gente tá vendo, depois que miscigenou a população no Brasil, a gente vê os negros, os brancos sendo escravizados, que é o salário mínimo no Brasil, né, que é equivalente à escravidão, né. Aí vai lá, aí começa essa briga ideológica aí dos novos tempos, né, de tentar defender o branco, que tá ganhando pouco. Depois de contar só a história do branco na história, né? Que aí é o único livro que conhece, né, no Brasil, a Bíblia, né? Ninguém conhece mais nenhum outro livro. E aí, de um século para o outro no Brasil, que influenciou a população? O Chaves, entendeu? É isso. A história do Brasil é essa. Aí tem a Bíblia e tem o Chaves, que é a virada do século. Aí é isso, entendeu? Só que a questão é o quê? Os brancos não têm vez mesmo, entendeu? No Brasil principalmente, por quê? Porque mesmo que a gente tá vendo eles escravizados, tá todo mundo sendo escravizado no Brasil. Entendeu? Com essa falsa, né? Esse falso regime de emprego, né? Que é só uma balela, né? Que a escravidão é meio que a escravidão continuada, sistematizada, né? E aí, a gente vê os brancos e a gente também não liga, por quê? Porque no Brasil ninguém tem dó de ninguém, por quê? Porque os negros sofreram, os índios sofreram, os mulatos sofreram, as mulheres sofreram, e agora os brancos estão sofrendo. A gente quer que os brancos se fodam, entendeu? Porque tudo começou com eles, a história conta pra nós que tudo começou com eles, entendeu? A gente tomou uma blocada dos brancos na cabeça. Que aí vê que essa é a história de Adão e Eva, entendeu? Então a gente quer que os brancos se fodam também no Brasil, entendeu? Principalmente sabendo que a culpa é deles, entendeu? Aí tá bem que tudo é culpa dos brancos, porque realmente é, porque culturalmente não se conta outra história. E aí o sistema dá mais, quando dá oportunidade, continua dando oportunidade mais pro branco do que pro mulato ou pro negro, entendeu? Porque se tiver um branco competindo com outros, geralmente ainda escolhe o branco, entendeu? Entre 10 mulatos, sei lá, não sei contar, né? Mas é isso. Se você for colocar um branco competindo com outros, o branco ganha. Porque no Brasil ainda as pessoas escolhem os brancos ainda, pra governar ainda. Entendeu? Pra pagar mais, ainda escolhe. Só que ainda o fato de estar escolhendo o branco não impede de que o branco sofra escravidão no Brasil também, não impede. Entendeu? Porque pra dar uma mascarada, eles colocam alguns brancos pra ganhar mal também. Entendeu? Pra falar que não tem escravidão, não tem exploração, aí joga o branco no meio dos negros. Entendeu? E dos mulatos. Dos morenos, né? O pessoal do Brasil é mais moreno, né? Entre moreno, mulato, né? E aí, joga os brancos no meio do povo brasileiro, do marrom, do umbral, do marrom. E aí, fala que não tem escravidão, entendeu? Olha o branco aí no meio de vocês. Entendeu? E aí é isso, a história do povo brasileiro é essa, aí tem que ficar seguindo a história da blocada bíblica na cabeça, que tomou com a história da Adão e Eva. E aí qualquer outra história já é o Satanás, entendeu? E aí o povo fica meio com medo no Brasil por causa disso. É um povo que tem muito medo, entendeu? Por quê? Porque se não for a história da blocada dos brancos, é tudo do Satanás, entendeu? E é isso, aí o povo meio que fica vivendo no medo mesmo. Por causa que se não for a história da blocada dos brancos,
só tem o Chaves e as músicas brasileiras que é forte também. Só que aí em tudo que o brasileiro faz, ele vai ter que ficar voltando pra blocada dos brancos pra ser considerado, porque senão já é o inferno já, entendeu? Então é isso.